com muita alegria que hoje a gente consegue reunir as duas turmas do terceiro ano, né, com algumas turmas da aprendizagem à tarde. Então, acho que essa é a primeira ação que a gente consegue fazer nesse momento de pandemia, em modalidades articuladas, né? O ensino médio articulado com a aprendizagem, acho que isso é muito válido, né? Acho que também sobre o assunto que a gente vai falar é propício para esses dois públicos, então fico feliz pela adesão, né, das turmas. Pedir aquele mesmo esqueminha que vocês já estão acostumados quando a gente tem palestra, mantendo mudo, tá? Decoro no chat, por favor, falar do que a gente está conversando, né, no momento da palestra. Eu vou ficar anotando as perguntas que vocês colocarem no chat, para quem não quiser abrir o áudio para falar, e quem quiser abrir o áudio para perguntar, levanta a mãozinha e aguarda o palestrante liberar a fala, tá bom? Tem palestrante que deixa, né, ser interrompido ao longo do processo, ele vai respondendo quem for levantando as mãos. Tem palestrante que gosta de responder ao final do processo, tá bom? Então, aguardem a liberação do palestrante. Hoje a gente vai falar sobre a Olimpíada do Conhecimento, né? Trouxemos 2 alunos que estão disputando no momento, 2 alunos olímpicos e um aluno que passou por esse processo para conversar com vocês. A Olimpíada do Conhecimento, ela é uma etapa prévia, né, da World Skills, que é uma competição mundial das ocupações profissionais, né? Então, cada aluno da sua ocupação disputa mundialmente por esse título. A gente começa pela etapa escolar, depois vai para a etapa estadual, a etapa nacional, e quem vence a nacional vai para a World Skills, que é a mundial, tá? Então, cada um na sua ocupação pode, né? E a gente espera que vocês se dediquem e se espelhem nesses meninos que eu vou falar para vocês. Pode querer competir, pode querer demonstrar para todos que é o melhor na sua ocupação, tá? E a gente sabe que muitos alunos são incentivados por essa competição, né? Então, a gente espera extrair daqui também, dessa palestra, motivação para vocês serem os próximos competidores, tá? Eu vou estar passando agora a palavra para os meninos. Nós temos o Guilherme, da ocupação de redes, o Patrick, da ocupação de automotiva, e eu não verifiquei, mas acho que ele está aqui conosco. Não consegui ver aqui agora. Luiz, ele já chegou? Já sim, a gente já está aqui já. Não, mas o Vinícius, ele vai participar de casa? Já sim, ele está aqui na sala, ele vai participar de casa. Então tá. E o Vinícius também vai falar um pouquinho da experiência dele, né? Antes da pandemia, né, Vinícius? Passou também por esse processo e vai contar para a gente como foi, tá bom? Então, anotem as perguntas ou escrevam no chat que eu vou falando depois. E quem quiser perguntar, usa o recurso da mãozinha. Vou passar para você, Luiz. Então, Sueli, o Luiz agora ele está em reunião. Quem vai assumir aqui agora vai ser eu e o Patrick mesmo. Tá bom? Então tá bom. Melhor ainda. Boa tarde, galera. Meu nome é Guilherme Rodrigues. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick Rodrigues. Então, a gente agora vai começar uma palestra sobre a Olimpíada do Conhecimento. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Suelen, só me dá o ok se está compartilhando certinho. 1 minuto. Tá aparecendo sim. Vocês estão vendo aí? Beleza. Então, galera, é isso. Vamos introduzir e vamos lá. Então, eu me chamo Patrick dos Santos Rodrigues, eu sou um competidor da World Skills. Atualmente eu tenho 20 anos. Patrick, oi. A sua voz está um pouco distante. A do Guilherme está conseguindo ouvir, mas a sua está um pouco distante. Tá, beleza. Está conseguindo ouvir direito? Bom, me chamo Patrick dos Santos Rodrigues, sou competidor da World Skills, eu tenho 20 anos e eu entrei no cenário em 2018 como jovem aprendiz e foi o meu primeiro contato com tecnologia automotiva. Bom, galera, meu nome é Guilherme Rodrigues, eu tenho 19 anos, sou aluno olímpico desde 2017, me formei aqui no Senai em técnico de redes de computadores, fiz o EBET também. Eu fui medalhista de ouro na etapa escolar estadual e atual representante carioca na seletiva World Skills para a parte de gestão de TI ou redes de computadores, que é a ocupação 39. A ocupação do Patrick é 33. É a 33, que é a de automação, né?
Tecnologia automotiva, isso aí. Vou contar um pouquinho aqui para vocês da minha trajetória. Como eu disse, ingressei no colégio em 2017. A mãe de uma amiga minha deu essa dica de que o Senai estava dando bastante oportunidade. Foi uma amiga minha que passou aqui pelo EBEP antes de eu entrar no colégio. Eu, desde pequeno, tenho facilidade com tecnologia, aprendi a mexer no computador bem cedo, e isso foi uma coisa que me deu uma boa base para eu chegar aqui e não estar totalmente perdido no curso. Só que mesmo durante esse processo, eu sempre tive mais identificação com as ciências humanas. Até 2020 eu queria fazer história. Antes disso eu queria fazer psicologia. Quem é da área de humanas entende que a gente acaba pulando muito de curso em curso. Só que no final de 2019, por conta do meu professor Wallace, esse que está de jaleco azul claro na segunda foto, ele me inscreveu na etapa escolar, sem um pouco do meu conceito, mas ele falou, não, cara, vai, você é bom, você tem potencial. E acabei participando por conta disso, fui medalhista de ouro, eu completei o EBEP em 2019, e logo depois disso, em fevereiro de 2020, a gente teve a etapa estadual da Olimpíada do Conhecimento na minha área. Diferentemente do Patrick, que ele vai contar aqui para vocês, a minha ocupação ela foi um pouco depois. Então, só os Jacarepaguá e Maracanã participaram, e eu fiquei em primeiro lugar, e o Vinícius, que está aqui, vai conversar com vocês depois, ficou em segundo, mas assim, os dois tiveram um desempenho muito bom comparado a outra escola, e isso diz bastante sobre o polo de rede de computadores que é aqui no Senai de Jacarepaguá. Bom, a minha trajetória. Eu saí de jovem aprendiz a um competidor estadual. Assim como o Guilherme, eu represento o estado do Rio de Janeiro, porém na ocupação de tecnologia automotiva. Então, como eu havia dito para vocês, eu entrei como jovem aprendiz. Fui jovem aprendiz da empresa PSA, Período Automotivo. Então, eu comecei a estudar a tecnologia automotiva em 2018, quando eu entrei. Para mim foi um mundo completamente diferente, porque eu não tinha nenhum contato com a mecânica automotiva antes disso. Então, para mim foi um choque bem diferente do Guilherme, por exemplo. Ele já era já tinha muita afiliação com a área que ele está hoje em dia. Eu não. Eu entrei, comecei a descobrir dentro do Senai, e eu acho que isso foi o meu diferencial, porque, por exemplo, como eu descobri e comecei a fazer da maneira certa, que é o jeito que o Senai te ensina, te educa, você não tem os vícios de profissões, por exemplo, que você encontra aí fora. Você não tem um vício de fazer um procedimento errado, que não seja seguro. Então, você aprende tudo certinho, passo a passo. Eu fui chamado para participar da competição escolar e da regional pouco tempo após terminar o meu curso de jovem aprendiz, e eu comecei a treinar 8 horas por dia como instrutor do Senai. Então, foi um tempo de aprendizado e de estudo muito forte. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha muita facilidade com a elétrica. Hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei e continuo estudando até hoje. Na competição estadual, assim como nas outras, eu esqueci de falar, eu também consegui medalha de ouro. Fui em primeiro lugar na escolar e na regional. Na competição estadual, eu consegui também conquistar o primeiro lugar, e eu estou representando o estado do Rio de Janeiro. Bom, a gente falou aqui bastante sobre a Olimpíada do Conhecimento, mas eu tenho que introduzir vocês a esse assunto, né? A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de ensino profissionalizante aqui das Américas. Mais para frente a gente vai falar para vocês sobre a World Skills. A World Skills, por exemplo, também tem uma competição interamericana, só que mesmo assim a Olimpíada do Conhecimento, que é feita pelo Senai, em algumas modalidades pelo Senac, ela consegue ser superior. Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa escolar, ou seja, você procura alguém do corpo docente da sua escola, pergunta sobre essa parte da competição escolar, e já é o seu primeiro passo para você entrar nessa vida de competidor. No segundo lugar, você tem a estadual, que, como eu estou dizendo, vai ser só o estado, ou seja, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. A gente pensa muito que é só Copacabana, Leblon e Ipanema, mas isso são bairros e só da capital. Rio de Janeiro tem Barra Mansa, Volta Redonda, e todos esses participam e podem competir entre si para sair um competidor ou 2, dependendo se for uma modalidade de equipe, para representar aquele estado. A terceira etapa, antigamente, era chamada de etapa nacional. Atualmente, ela é conhecida como Seletivo World Skills, porque ela garante vaga na maior competição de ensino profissionalizante do mundo. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma devastação causada pelo
Segunda Guerra Mundial, né? O mercado industrial ele sofreu uma perda de mão de obra. Então, a WorldSkills veio com a iniciativa de fazer com que os jovens se ligassem e queressem estar trabalhando no mercado industrial. Francisco Albert Vidal foi o fundador da WorldSkills. Ele foi quem teve a ideia de criar uma competição de habilidades profissionais para poder aguçar o mercado, atiçar esse fogo dos jovens quererem ir para as indústrias e fazer o mercado girar de novo. Bom, a WorldSkills, como eu tinha dito, é a maior competição de educação profissional do mundo. Ela é realizada desde 1950 e o Brasil participa desde 82. Antigamente ela era conhecida por outro nome, que era o IVTO, né? E hoje em dia ela é chamada de WorldSkills. A organização que cuida dela é a WorldSkills Internacional. E o principal foco deles é o intercâmbio de conhecimentos entre países e esse foco na competitividade. Porque, cara, para você aquecer um mercado e você ter sempre gente criando, gente desenvolvendo, gente melhorando, você precisa aquecer essa competitividade e você precisa trocar conhecimentos. Então, por exemplo, na minha área, países como Coreia do Sul, Singapura, são grandes potências. E vocês vão descobrir daqui a pouco que o Brasil também é muito exportador de tecnologias, principalmente por conta da sua graduação ali no ranking de medalhas da WorldSkills. Mas, principalmente, esse é o foco. Como o Patrick tinha dito, é aguçar o mercado, atiçar esse fogo dos jovens. E como é uma competição focada realmente na galera mais nova, então é uma mão de obra que já vai sair dali totalmente direcionada. Os países e instituições são filiados à WorldSkills Internacional. O Brasil é um dos poucos casos onde você não tem uma comissão do país em si, é uma empresa que, no caso, é o Senai. Isso gera certas curiosidades, porque, por exemplo, o medalhista de joalheria, que a gente vai falar daqui a pouco, que foi o Léo, ele foi dar treinamento, por exemplo, para países da China, para a Rússia, e são países que, dentro da competição, vão estar contra a gente, entendeu? Só que como ele representa uma empresa e não o país em si, é uma entidade à parte, então ele tem essa possibilidade de ir para outros países dar esse treinamento. A gente tem essa questão aqui dos competidores, né? São mais de 60 competidores brasileiros em mais de 50 ocupações. Então, elas vão desde programação de artes digitais para jogos 3D, a gente tem a questão do Patrick, que é a de mecânica automotiva, a gente tem tecnologias web, a gente tem gestão de TI, que é a minha área, alvenaria. Então, assim, são das mais diversas ocupações da indústria e um pouco da parte do comércio, como eu tinha dito, o Senai cuida de algumas, e que estão presentes lá no WorldSkills. Bom, aqui vocês podem ver um mapa mundial e todos os países que estão em azul, um azul mais forte, já participaram ou participam da competição WorldSkills. Então dá para ver que o tamanho da competição, né, engloba vários países aí do nosso planeta. Exatamente, tem países de todo mundo e tem países emergentes, tem países subdesenvolvidos, tem países altamente desenvolvidos que trocam de igual para igual, exportam tecnologia e estão ali mostrando que, independente das condições do país, eles podem ser uma potência nessas áreas. A gente tem aqui o exemplo de alguns medalhistas brasileiros, que o Patrick vai falar aqui para vocês. Bom, nós colocamos aqui 4 exemplos de medalhistas ganhadores mundiais da WorldSkills. O primeiro é o Leonardo Rodrigues, que foi campeão mundial em joalheria. O Paulo Vitor Frata, ele foi campeão mundial em mecânica em veículos pesados. E o Leonardo Camargo de Souza foi campeão mundial em desenho técnico mecânico CAD. E o Luiz Carlos Santos Machado foi campeão mundial, por coincidência, na mesma categoria que eu estou, mas eu ainda não competi no WorldSkills, ainda tem que chegar lá. Ele foi campeão mundial em tecnologia automotiva em 2015. Inclusive, ele ganhou o prêmio, né? Sim, ele foi o primeiro competidor brasileiro a ganhar um prêmio chamado Albert Vidal Award. Que é o prêmio que homenageia aí o criador da WorldSkills. Sim. Pela proficiência dele lá na competição mundial. Aqui a gente tem um pouco do treinamento do Patrick, ele vai mostrar aqui pra gente. Bom, aqui é um pouco do meu treinamento na parte de mecânica do motor. Eu estou fazendo a desmontagem de um motor ciclo-otto. Esse motor em específico são 3 cilindros. E isso é um pouco do que eu faria numa prova. Por exemplo, eu teria que desmontar o motor, fazer as medições das peças móveis e peças fixas do motor e depois fazer a remontagem. Exatamente. É até interessante, por exemplo, esse treinamento que eu estou fazendo aí, o meu antigo treinador, ele me colocou no meio do pátio do Senai
E eu ficava lá manhã e tarde, desmontando e montando o motor, enquanto tinha os alunos na hora do almoço, no intervalo, eu ficava olhando. Por que ele fez isso? Porque o aluno olímpico ele tem que saber lidar com muita pressão psicológica, tanto dos seus competidores, né, dos seus adversários ali na competição, tanto quanto da visibilidade que ele está tendo. E o nervosismo próprio, né, cara? Exatamente. Você tem uma ansiedade, uma pressão muito grande até você chegar lá na hora da competição. Então, essas coisas somam. Suelen, eu tinha visto que você tinha levantado a mão. Você quer falar? Não, na verdade, eu bati palma. Tranquilo. Então, aqui tem um pouco do meu treinamento. Aqui eu estou mostrando para vocês um treinamento que eu fiz ontem. À esquerda eu estou visualizando ali o software que é o Pact Tracer, que é um dos softwares que eu uso para conseguir emular sistemas da minha área, né, que é a área de gestão de TI. E à direita, nessa foto grande aqui, você tem ali o Zabbix, que é uma ferramenta de monitoramento e gestão da rede. Então, eu sei pontos de falha, pontos em que a conexão está ruim, pontos em que o serviço caiu. E, por exemplo, empresas como a Oi, eles têm um painel gigantesco na sala de painel de controle deles, né? Na sala de comando, onde eles visualizam cada ponto ali da cidade, uma fibra que cortou, um serviço que está parado, e a partir disso eles já conseguem dar uma atenção maior e resolver esses problemas com a maior rapidez possível. A gente tem aqui uma tabela que fala um pouco sobre os competidores e os países, né, que competiram nas últimas 3 edições da WorldSkills. A de 2017 foi em Abu Dhabi, a de 2015 foi em São Paulo, aqui no Brasil, e a de 2019 foi lá em Kazan, na Rússia. E a gente pode ver, a partir dessa tabela, que o Brasil ele tem, sim, uma representatividade muito grande dentro dessas áreas. O Brasil é um polo, principalmente na área de joalheria, por exemplo, que vem disparando aí ao longo dos anos mais e mais medalhas. Em 2015, a gente jogou em casa, né? Foi aqui em São Paulo. A gente ficou em primeiro lugar em número de medalhas, só que como a Coreia do Sul ganhou mais medalhas de ouro, eles ficaram em primeiro. Mas a partir disso a gente consegue ver que a gente está aí, pelo menos há 3 anos, liderando o ranking dos 5 principais países a partir dessa área. E a gente vê ali que a gente está lutando de frente com países grandes e que produzem muita tecnologia. Japão, Coreia do Sul, Taiwan, que está representado por esse chinês Taipei aí, Rússia, China. Então, enfim, o Brasil é um polo muito grande de tecnologia no mundo. Aqui eu vou falar sobre alguns benefícios que a WorldSkills e a Olimpíada do Conhecimento nos dão. Principalmente a exposição de hard e soft skills. O que é isso? Hard skills são essas skills que a gente ganha aqui, essas habilidades que a gente consegue fazer num curso, estudando para alguma coisa. É conhecimento teórico. É você saber o que você tem que fazer, o que cada peça de um motor faz, o que cada componente elétrico gera, o que um serviço de rede produz, o que uma linguagem de programação pode fazer. E as soft skills são essas que o Patrick citou aqui, que também são muito importantes. Organização, comunicabilidade, você saber lidar com o tempo, porque na hora da prova, tudo isso conta. Só que no dia a dia, você ser uma pessoa mais organizada, você saber se comunicar, isso te ajuda tanto para você consigo mesmo, quanto você no mercado de trabalho, alguma coisa do tipo. Aí o Patrick vai falar um pouco sobre a Bolsa Auxílio, que é um incentivo que a gente recebe aqui também. Então, o Senai disponibiliza para os alunos olímpicos uma Bolsa Auxílio. O que é isso? É uma ajuda de curso, já que você está prestando, entre aspas, um serviço, você está estudando pelo Senai, competindo pelo Senai. O que vem nessa bolsa? Você ganha um salário, você ganha um vale alimentação e a passagem, né, do transporte, você se deslocar da sua casa para o Senai e do Senai para a sua casa. Ou seja, eles te dão todas as ferramentas e a base possível para você estar despendendo um tempo aqui, onde você estaria tentando ingressar numa empresa, fazendo uma faculdade, se você não conseguir alinhar as duas coisas. E você tem um retorno, entendeu? E o Rio de Janeiro é um dos estados aqui do Brasil que melhor paga os competidores olímpicos. A gente tem aqui também a parte do acompanhamento psicológico focado no alto rendimento. Foi o que o Patrick tinha falado, galera. Você, na hora ali, está com muita pressão acumulada e uma ansiedade gigantesca. Então, você tem que ter um treinamento psicológico brutal por trás de você, para você conseguir alinhar tudo isso da melhor maneira possível. A gente tinha um treinamento com a psicóloga do Vasco, por enquanto a gente está sem, só que daqui a pouco ela volta. Só que, cara, você vê que isso é um diferencial, principalmente do Rio de Janeiro, porque eles pegam uma profissional focada em um time gigante do Rio e ela está acostumada a treinar com assim, psicológico de atleta mesmo. Então, toda essa parte de mentalização, de eu chegar lá e saber o que eu tenho que fazer, de eu conseguir me organizar na hora da prova,
tudo isso é passado para a gente junto com esse treinamento psicológico. A gente tem a parte de conhecimentos direcionados, que geralmente quando você está fazendo um curso, você está ali dividindo a turma com outras 30 pessoas, 35, e a gente sabe que nem todo mundo tem o mesmo ritmo, nem todo mundo consegue avançar na mesma medida, e está tudo bem. É isso mesmo. Cada ser humano é diferente. Todo mundo tem seu tempo. Só que aqui na Olimpíada, como você é só um e você tem um instrutor ali do seu lado, você tem uma equipe por trás, você consegue ter uma gama de conhecimentos adquiridos muito maior em muito menos tempo. Então, por exemplo, eu falo por experiência própria. Eu cheguei aqui sem saber estudar direito. Eu ficava dependendo do meu instrutor para quase tudo. E hoje em dia eu já consigo ser bem mais autônomo e, pô, deu algum problema? Vamos resolver, que é, né, a questão da resiliência, saber resolver algum problema que apareça ali na hora. E a gente tem também a experiência com cenários reais. Você estava me contando aqui que, por exemplo, o Patrick, ele de vez em quando faz um bico ali, um bico aqui, e isso já te dá um aval maior para você chegar lá na hora da prova. Porque, cara, os nossos cenários, eles são focados sempre em empresas de gigante porte, entendeu? Mas, assim, ele vai contar aqui pra gente um pouco da experiência dele nessas empresas menores, o que ele encontra por aí. Sim, por exemplo, a experiência funcionais reais, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, na minha área, você tem que ter, saber com o que você está mexendo. Por exemplo, você não pode levantar um carro de qualquer jeito e trabalhar embaixo dele, porque isso pode provocar um acidente, você pode vir a perder sua própria vida por causa disso. Em outras ocupações também, por exemplo, elétrica. Então, não é só você ter o conhecimento teórico, você precisa também de ferramentas, você precisa ter um ferramental para poder trabalhar. O profissional, hoje em dia, sem uma ferramenta específica, ele não consegue fazer um serviço com excelência. Ele pode estar botando a sua própria vida em risco ou a durabilidade, por exemplo, no meu caso, de um veículo. Fica totalmente comprometida, né, cara? Tudo necessita de uma ferramenta, de um conhecimento e de um processo para ser feito. Então, nós temos que nos atentar com isso. Exatamente. A gente sabe que tem uma diferença entre uma borracharia de esquina e uma empresa gigante, uma montadora da Nissan, por exemplo. Então, assim, para cada cenário você tem um tipo de atitude, só que isso aqui dá para a gente uma gama de conhecimento muito grande para a gente chegar numa empresa, mesmo sem essa experiência real, para a gente chegar e falar, ó, eu já tive contato com o cenário tal, tal e tal, já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, para qual lado eu tenho que ir, e esse é um dos pontos mais positivos que eu enxergo aqui no Senai. Galera, a apresentação acabou em si, só que agora a gente vai trocar uma ideia com o competidor que foi junto comigo nessa área de gestão de TI, que é o Vinícius. Ele estudou comigo, fez a BEP comigo, e eu vou pedir para ele para contar rapidamente aí a jornada dele aqui na Olimpíada, aqui no Senai, e em como isso tudo auxiliou ele dentro do mercado de trabalho. Só antes disso, do Vinícius abrir o microfone, Suelen, você quer fazer alguma pergunta? Quer abrir o chat por enquanto? Não, então, vamos deixar o Vinícius falar, porque eu acho que as perguntas vão ser direcionadas para vocês mesmo, né? Eu vou só fomentar. Isso aí, perfeito, então. Vinícius, se quiser ir, pode abrir o microfone, pode abrir o vídeo. Deixa eu ver aqui se vai. Acho que eu liguei a câmera aqui, todo mundo vendo? Eita. Vamos sim, agora sim. Quanto agora tempo! Sim. Quanto tempo mesmo? Faz tempo que eu não vou aí no Senai, hein? Mas então, vim aqui contar um pouco de como foi minha história. Para começar, meu nome é Vinícius. Eu fui aluno olímpico também, junto com o Guilherme, fiz a mesma competição que ele. Infelizmente, cheguei no segundo lugar, né? Mas sem sentimentos nenhum. Agradeço que foi um amigo meu que passou, que está competindo até hoje aí. E sei que ele tem também muito potencial para chegar no World Skills, chegar em primeiro lugar. Confio totalmente nele. E contando um pouco de como foi minha trajetória, como ele falou, fui aluno do EBEP também, do Senai, de Jacarepaguá. E quando a gente estava no terceiro ano, por aí, a gente recebeu um convite do nosso professor Wallace, até outros professores como o Leandro vieram comentar com a gente sobre essa competição. E deixou a gente muito animado de a gente conseguir estar exercendo um curso e poder colocar em prática, poder competir com outras pessoas, até chegar no patamar mundial, sabe? Isso é uma coisa que você fica sem reação, sabe? Você botar seu conhecimento em prática é uma coisa muito importante. E eu, infelizmente, acabei saindo em segundo lugar na competição, como eu falei, mas isso não me desanimou a arrumar um emprego dentro dessa área mesmo e também
tô fazendo um curso para até virar instrutor aí, quem sabe no futuro aí, virar instrutor e poder ensinar outras pessoas também. Acho que é isso que eu tenho para falar sobre a trajetória, se vocês querem falar alguma coisa aí. É isso aí, irmão, perfeito. Eu queria só que o Vinícius contasse, né, Vinícius, como é que foi essa última prova que você foi mesmo passando mal, não rompeu a corda. Exatamente, foi com dengue lá e meteu bronca. Não tinha como, né? Eu tava totalmente motivado. Pô, chegou na semana que eu tava indo lá, fiquei com dengue, tava cansado, com dor no corpo, mas, pô, eu sabia que eu tinha aquele conhecimento que não dava pra voltar. E eu fui de qualquer jeito e, cara, com dengue mesmo, consegui chegar em segundo lugar, tive um desempenho bom e, cara, o importante é você confiar em si mesmo e correr atrás. Isso é o que é o mais importante, que vai fazer toda a diferença pra você. É isso aí, total, cara. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a Olimpíada do Conhecimento te auxiliou em alguma coisa dentro do mercado de trabalho? Cara, bastante. Até mesmo em questão de referência, né? Pô, você chegar e falar assim, eu fiz um curso no Senai, já é uma coisa muito boa, porque o Senai é um curso muito reconhecido por aí, você falar que é do Senai e tal. Só que quando você fala, eu fui um aluno do Senai e consegui chegar numa etapa de competitivo, eu competi pelo meu estado, competi pela minha escola, é uma coisa que as pessoas, que brilha o olho da pessoa, sabe? A pessoa consegue ter aquela confiança em você, de saber que você correu atrás, de saber que você conhece aquele assunto bem, que você não foi só para o curso, vou estudar aqui, vou só passar na matéria, sabe? É uma coisa que te dá muita referência e também acaba te dando confiança, porque você acaba aplicando o seu conhecimento ali. Então você vai com confiança para o mercado de trabalho, para as empresas e sabendo como resolver problemas, que é o principal que você vai passar aí nessa jornada. Principalmente na área de TI, né, cara? Se não deu problema, tá errado. Se não deu problema, tá errado mesmo, cara. O que mais vai ter problema para resolver. É isso. Mas é isso aí, cara. Eu enxergo bastante isso também. Você era um competidor muito bom. Sempre te disse isso, a gente sempre trocou essa ideia de que qualquer um dos dois que fosse, a gente estaria bem preparado, e um torcendo pelo outro. Achei isso bem maneiro da nossa parte, né? A gente não deixou a competitividade subir a cabeça, mas ao mesmo tempo competindo ali pelo primeiro lugar, mas independente de tudo, a amizade continua. E, cara, eu acho que é tudo isso aí mesmo que você falou, até mesmo na questão de estudar, né? Você aqui, a gente viu a crescente que a gente teve da saída do curso para fevereiro, e assim, foi questão de 3 meses da gente treinando de um jeito mais intensivo até chegar lá na hora da prova. E a quantidade de conhecimento que a gente adquiriu nesse meio tempo, né? Eu acho que já foi surpreendente, assim. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa, cara, de um modo geral? Cara, assim, de modo geral, eu vou só dar mais uma dica aqui para vocês, que acho que a principal coisa, assim, que vocês têm que ter em mente é confiança em si mesmo, porque uma coisa que às vezes você acaba saindo assim, você fala assim, pô, eu estudei, mas eu não apliquei nada do meu conhecimento, vou chegar na hora do mercado de trabalho, chegar ali na minha empresa, não vou saber fazer, vou ficar nervoso. Cara, esquece isso, você estudou, você teve uma boa base, você teve bons professores, confie em si mesmo que você vai conseguir e vai dar certo, cara. Eu acho que foi o principal ponto, assim, para eu conseguir me dar bem na área, sabe? Tipo, vinha um problema para mim, vinha alguém me pedir alguma coisa, e em vez de eu ter aquele pensamento de, não vou conseguir, tô nervoso, eu pensar, não, tá, vamos parar aqui, vou ler de novo, vou perguntar para alguém e vou correr atrás, sabe? Esse é o principal ponto, porque problema sempre vai ter, cara, sempre vai ter. Sempre vai ter, cara, é isso mesmo. Então é isso aí, Suelen, se você quiser abrir para perguntas, a gente está aqui disposto, tá? Obrigada, meninas. Estou muito feliz de ouvi-los falar e com tanta propriedade de todo o processo, né? Que essa última rodada está sendo mais extensa do que a normal, né? Vocês estão vivendo um período bem mais extenso do que os outros competidores viveram, então estão apropriadíssimos de todo o processo. É isso aí. Pessoal, alunos da aprendizagem, alunos do EBEP, esse é o momento. Tirem suas dúvidas, vocês podem ser os próximos. Alguém quer perguntar? E que sejam os próximos, galera, porque assim, Olimpíada do Conhecimento muda vidas, cara. É uma coisa que muita gente fala e a gente pensa que é só um jargão, muda vidas mesmo. Eu, como eu disse aqui para vocês, eu queria ir para uma área completamente diferente, que era a área de ciências humanas,
e me encontrei na área de tecnologia. Hoje eu não penso em fazer nada a curto prazo que não seja ligado a essa área. A ideia é se especializar mais ainda dentro daqui. A gente tem outros casos de competidores que saíram de, sei lá, dentro de uma faculdade de jornalismo, o Senai pegou, e hoje em dia o cara trabalha com joalheria e, assim, é um dos maiores do mundo, referência. Então, é isso, galera. Acredita no sonho e participem. Participem porque a Olimpíada do Conhecimento é muito importante. E é uma boa parte no currículo também. Pode falar, Vinícius. É uma motivação também que você tem que ter, que, cara, com essa competição que você tem, você acaba aprendendo muita coisa do mercado de trabalho em si. Porque quando a gente está estudando nos cursos, geralmente a gente acaba vendo um conceito mais amplo, vendo de modo geral, assim, sem se aprofundar. E quando a gente entra nessa parte de competição, a gente acaba indo a fundo nos tópicos, nos conteúdos, e também aprendendo coisas novas, assim, que você vai ver realmente no mercado de trabalho, sabe? Então, é uma coisa muito interessante você participar, você vai ganhar muito conhecimento. Exatamente. E é uma coisa que eu esqueci de ressaltar na hora da apresentação, a idade limite é de 22 anos, do modo geral. Esse ano, por conta da pandemia, como a gente teve a competição adiada um ano, eles adiaram também na idade limite. São 22 anos no geral e 25 anos para poucas ocupações, é um número bem pequeno. Então, assim, mesmo depois de você sair do Senai, o Senai ainda pode te buscar por um ano aí. Então, cara, dá um gás, participa das paradas, se mostra interessado, se você gostar da área, né? Porque se você vier a ser competidor e ter toda essa gama de conhecimento direcionada para você, eu acho que vai ser muito boa. E aí, pessoal, ninguém vai perguntar? Pode escrever no chat que eu leio, se não quiser falar. Se tiver sem microfone, também. Pode falar, galera. As perguntas sobre a Olimpíada em si, sobre o skills, sobre o mercado de trabalho, a gente tem aqui o Vinícius para somar. Qualquer Júlio, coisa. Sandro, Carlos... Opa, temos uma. Opa, aqui. Boa tarde. Eu fiquei interessada e gostaria de saber como vai ser as Olimpíadas no curso de Jogos. Então, primeira coisa que você tem que fazer é procurar o corpo docente da sua escola, que no caso aqui é Jacarepaguá, e aí você pergunta sobre as questões das inscrições da Olimpíada do Conhecimento. A gente sempre tem competidores de 1 ou 2 anos antes para competir na próxima. A próxima vai ser em 2024 em Lyon, na França. Essa de agora vai ser em Kazan, na Rússia. Para jogos em si, eu não sei se tem uma modalidade, uma ocupação de escrita para jogos de computador, para programação de jogos, né? Mas a gente tem uma questão aí de arte visual para games 3D, que eu acho que pode vir a calhar. Você quer falar alguma coisa? Então, você pergunta como é a rotina de estudo de vocês. Bom, vou falar um pouco da minha rotina de estudo. Desde que eu comecei lá na etapa escolar, eu comecei com uma rotina na parte da manhã e na parte da tarde. Como com a entrada dessa pandemia, né, que tudo parou um pouco, tudo começou a andar meio devagar, às vezes não estudava. Patrick, deixa eu só te interromper um instantinho. Vinícius, fecha o seu áudio, vou fechar o meu aqui também. Patrick, vê se você chegando mais próximo, não sei se você está com sem fio ou se está com fio, porque tá difícil de te ouvir. A gente está com 2 fones aqui, e aí o microfone ele acabou alternando um pouco. Tenta aumentar um pouco a voz, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Bom, a minha rotina, desde que eu ingressei na Olimpíada do Conhecimento, são 8 horas por dia. 4 horas na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde. Com a pandemia, eu fiquei um período treinando em home office. Eu estava numa videochamada com o meu professor, nós estávamos batendo esquema elétrico, estudando parte teórica, reforçando alguma coisa que eu ainda não estava muito craque, né? Então, esse é o treinamento. Você fica... Quanto mais você puder ficar dentro do Senai estudando, melhor para você. Exatamente. E além dessa questão aí, é bom a gente ressaltar que a gente teve esse período de pandemia começando justo na época que nossas competições iam acontecer. A primeira data prevista, pelo menos para minha ocupação, era julho de 2020. E aqui a gente ainda está agora em junho de 2021 e ela foi adiada para janeiro de 2022, pelo menos a minha parte. A sua foi para quando? A minha era para outubro de 2020 e foi adiada para última semana de janeiro de 2022. De 2022, a minha também. Então, cara, a gente teve um período meio conturbado aí, esse início de pandemia, muita coisa acontecendo, só que como a gente é competidor, a gente estava focado, a gente não deixou a peteca cair, continuou treinando. Eu também treinei em home office durante cerca de 6 meses, por aí.
Eu batia todo dia aí com o meu instrutor, que é o Rafael Guzmão. Aqui no Teams, a gente via bastante parte de teoria. E eu conseguia ver bastante coisa prática, porque a minha área é toda no computador. A área do Patrick já é um pouco mais ingrata nisso, né? Porque ele tem que mexer com motor e etc. E aí são certas coisas que você não tem como tirar da unidade. Imagina você levar um carro lá para garagem, ter que mexer, não tem como. Então, só que aí ele usou isso para ver essa parte teórica. E o treinamento psicológico ajudou muito a gente nisso, para a gente principalmente poder lidar com essa questão, essa ansiedade de, caraca, não posso sair de casa, tem que usar máscara, álcool gel, meu Deus, tudo acontecendo. E aí a nossa psicóloga deu um basta, a gente falou, galera, calma, tá? Tudo vai se resolver, a gente vai continuar no nosso foco, e foi esse o caminho. E só lembrando mais uma coisa, que você não vai ficar sozinho no cenário, você vai ter todo o acompanhamento, tanto psicológico quanto pedagógico, né? E do teu instrutor. E com o seu instrutor. O instrutor vai estar direto com você, vendo as suas falhas, o que você precisa melhorar, o que você é bom, o que você tem que fazer, o que você ainda não aprendeu. Vai estar ali 100% do tempo com você. Então, você vai ter todo esse apoio, né, técnico para poder aprender, se desenvolver e ter o melhor desempenho possível no dia da competição. E são instrutores de altíssima performance, altíssima disponibilidade. Então, a gente tem para ele o instrutor Reinaldo aqui de Jacarepaguá, que o cara é fera nessa parte. Eu tenho o Rafael, que é o especialista aqui na área de redes. Então, assim, a gente tem todo esse apoio e todo esse aval junto com a gente. Aqui a pergunta do Carlos, vocês sentiram vontade de desistir em algum momento? Caso sim, o que fez vocês continuarem? Posso começar? Pode. Cara, vou te falar que sim, que não ao mesmo tempo. Bateu a incerteza assim que começou a pandemia e eu tinha visto que eu passei para a faculdade. Eu tinha passado para a FRJ, que era um dos meus sonhos. Só que botando na balança e pesando tudo, falando, cara, já entrei nisso aqui, o Senai já investiu em mim, já passei por 2 etapas. Foram etapas complicadas. Então, eu acho que é melhor a gente segurar aqui e meter bronca. E isso foi uma das coisas que me ajudou a não desistir. E sendo muito sincero, o auxílio que eu recebia do Senai, o auxílio em dinheiro, a bolsa, também me ajudou muito, porque no período de pandemia, vocês sabem, as coisas ficaram muito mais apertadas e aquele dinheiro entrando ali por fora ajudou minha família. Então, foi um dos motivos para eu continuar ali seguindo. Além do sonho, claro, de conquistar a medalha de ouro. Como eu tinha dito aqui para o Vinícius, a gente não deixou a competitividade tirar nossa amizade. Só que os dois estavam competindo na minha época para ser o primeiro lugar, entendeu? E esse pensamento ainda continua. Espero que eu encontre todos os meus adversários um dia no mercado de trabalho sendo pessoas excelentes. Só que para a competição eu quero ganhar. E é isso. Bom, no meu caso, eu entrei no Senai, foi até uma história que eu acho meio engraçada e um pouco triste ao mesmo tempo. Eu queria ser militar. Eu me apresentei no exército, mas fui dispensado. E eu fiquei desolado, porque eu estava terminando o ensino médio e eu falei, cara, é um mercado de trabalho, só que a gente qualificado, só que a gente que tem experiência, e eu estou acabando o colégio agora, não tenho nada. Aí eu entrei no Jovem Aprendiz, comecei a estudar, me chamaram para a Olimpíada e comecei a treinar para a Olimpíada. Enquanto eu estava treinando para a Olimpíada, a Peugeot me ligou e me ofereceu uma vaga de emprego. E eu tive que escolher entre estar no Senai competindo para poder chegar no World Skills ou sair dali empregado e entrar na fábrica. Eu escolhi o Senai, cara. Eu apostei tudo, porque para mim o Senai vai me dar uma visibilidade muito grande, vai me dar uma capacidade muito grande de ser um bom profissional, fora o conhecimento que eu vou adquirir aqui. Na empresa, não desmerecendo quem está trabalhando na empresa, longe disso, mas você vai trabalhar em algo menos dinâmico, você vai trabalhar em produção, então você não vai ter tanto aprendizado, você vai trabalhar em montagem. O Senai, como o Guilherme comentou, a bolsa auxílio que nós recebemos ajudou muito nisso, porque se eu não tivesse dinheiro para me manter, como que eu ia vir estudar? Então, isso é uma coisa que pesa na hora de fazer. E pesa bastante. Pesa bastante na hora de fazer uma decisão. Por exemplo, no meu caso, o Guilherme é aqui de Jacarepaguá, né? Eu sou de Madureira, mas eu tenho uma tia aqui em Jacarepaguá, então eu fico por aqui. Eu sou de Resende, cara. É roça do Rio de Janeiro. É longe. Eu tenho que vir para cá, ficar a semana toda aqui, longe da minha mãe, do meu pai. Então, é uma coisa que pesa no seu psicológico. Então, você tem que estar... Patrick, explica para eles como é essa sua dinâmica de ficar fora de casa. Tá. Posso explicar assim. Bom, Chega mais para frente para a gente ver seu rosto. Aí. Vou para a direita um pouco.
Bom, então... Tá melhor, Sueli? Tá sim. Você tá fugindo, Patrick. Bota o rosto aí, Patrick. Eu sou do Senai de Resende, diferente do pessoal daqui de Jacarepaguá. Então, eu consegui me candidatar e consegui me colocar em primeiro lugar, estudando, treinando. E quando eu consegui passar da etapa estadual, treinando para a etapa nacional, que seria a seletiva World Skills, eu não pude continuar em Resende, porque a minha categoria, a categoria do Guilherme, ela necessita de uma infraestrutura muito boa. E, por exemplo, aqui em Jacarepaguá, nós temos uma infraestrutura para a área automotiva melhor do que a que eu tinha. Aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, é o polo automotivo, né? Então, como eu vou ter que competir na Nacional, eu precisava treinar nos melhores carros, nos carros que tinham mais eletrônica embarcada, nos carros mais novos. Então, eu tive que me deslocar de Resende para cá. E isso é muito interessante, porque o Senai, ele te dá todo o apoio nisso, tanto da passagem, da alimentação, hospedagem, ele cobre tudo. Então, o Senai está 100% com você, apostando em você que você vai conseguir ir bem nas competições. E eu acho que é isso. Então, hoje você está no hotel e só vê sua família fim de semana. Isso, só vejo a família fim de semana, no sábado e domingo. Vamos lá. Isso não é uma barreira, não é um problema. Como é que é isso para você? Oi? Desculpa, não ouvi muito bem. Você acha que isso é um problema? Voltando à pergunta ali do Carlos, né? Vocês sentiram vontade de desistir? Isso foi uma das questões que te deixou para baixo, que te levou a repensar? No começo eu fiquei pensando, eu tinha 19 anos na época, né? Nunca tinha saído da universidade, eu dormi sozinho, longe dos meus pais. Então, para mim, foi uma coisa muito diferente. Eu tive que me adaptar, ficar sozinho no quarto, cuidar de mim mesmo, né? Ainda mais numa cidade grande, que é o Rio de Janeiro. É bem diferente, muito mais movimentado do que na cidade. Então, isso foi muito diferente para mim. No começo eu fiquei um pouco acanhado, achei que isso poderia me atrapalhar, fiquei com medo de ser assaltado na rua, o que passa na nossa cabeça. Mas... Quem é geralmente do interior vem com essa visão para cá, né? A gente vem com essa visão para cá, cara, não tem jeito. Então, isso às vezes chegou a me desanimar um pouco, porque eu ficava com saudade dos meus pais, mas sabia que tudo isso tem um propósito. Não existe ganho sem um sacrifício. Então, você precisa abrir mão de algumas coisas para você ter resultado nenhum. Por exemplo, eu era skatista. Então, eu parei um pouco de andar de skate justamente com medo de pegar uma lesão, cair, me machucar e me impossibilitar de treinar e me impossibilitar de competir. Fora a pandemia. Por exemplo, um tempo atrás, você podia sair para distrair a cabeça, sair com os amigos, ir no cinema, jogar uma bola. Agora está mais difícil isso. Você não pode se aglomerar, né, por causa da contaminação. Exatamente. Então, para você se distrair, acaba sendo muito pior. A pressão em volta já soma e você tem a questão que você não consegue esfriar tanto a cabeça. Exatamente. Respondendo aqui a pergunta do Natan, que ele perguntou se a gente vai ter outras Olimpíadas com softwares além do design 3D e se as competições são quizzes ou teria uma parte prática. Sobre a primeira pergunta, cara, eu não tenho como te responder. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem áreas aí emergentes para essa questão de programação e etc., que eu sei que vocês veem nessa parte do curso, mas fica atento, cara. O Senai, como eu te disse, se você não chegar na idade limite, ele ainda pode te buscar ali. Então, você sendo um aluno, assim, que mostra algum desempenho superior e etc., você pode ser procurado. E sobre a questão de como são as competições, cara, a competição é toda prática, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês verem mais ou menos como é uma das minhas provas. E vocês podem notar aqui que ela é toda prática. Então, assim, configure alguma coisa, configure, etc. Eles te dão sempre um cenário e alguma coisa para você fazer. Eles introduzem, dão uma descrição sobre uma empresa fictícia ou alguma coisa do tipo, e eles vão, enfim, colocando os serviços e a teoria que você vai ter nisso tudo é só de base para você conseguir fazer tudo na prática. Por exemplo, na minha categoria, você pode ter simuladores de carro elétrico, de iluminação, mas a maioria das provas são em motores de carros reais, em um carro real,
e pode acontecer do carro estar com defeito, você tem que ser técnico, você vai fazer os testes, vai ter uma conta de procedimento, ver o que funciona, o que não funciona, da onde a informação vem, para onde ela vai, para onde ela passa. Isso é o que o meu professor sempre falava para mim e me ajudou muito. E durante a execução da prova, você vai estar sendo avaliado, por exemplo, na sua organização, na sua proteção pessoal. Por exemplo, o Guilherme ele tem que usar óculos de proteção para poder mexer no computador, ele tem que usar óculos, luva, bota de segurança, jaleco. Então, tudo isso conta. Eu esqueci de colocar um protetor auricular, eu não posso perder pontos por causa disso. Se eu deixar a ferramenta jogada dentro do carro, largada de qualquer jeito. Tinha sido a parte que eu tinha comentado aqui antes. Obrigada, Patrick. Então quer dizer que a gente não pode estar dentro da oficina sem EPI, não é isso? Não, não mesmo. Como eu tinha dito antes, a gente tem a parte lá das soft e hard skills, e é exatamente isso que o Patrick está falando. As hard skills são essas aqui que eu estou mostrando para vocês. Faça alguma coisa, configure tal coisa, desmonte o motor, monte o motor. As soft skills, que também estão sendo avaliadas, são essas, são organização, se você está usando o seu equipamento de proteção individual correto, se você está respeitando todas as normas que a sua prova pede, tudo isso conta. Por exemplo, na minha prova, dentro de certos conceitos, a gente tem um julgamento, que ele vai medir de 0 a 3 se você está dentro, se você supera ou se você está completamente fora dos padrões que a indústria pede. Então, por exemplo, a organização de um arquivo de texto, o Nathan, que ele me fez a pergunta, ele é de programação, a organização do seu código, ali na sua IDE, isso tudo vai poder contar nessa parte do julgamento. Então, o cara que é extremamente organizado e deixou o código limpo, ele vai ter um desempenho superior se aquilo for uma habilidade de julgamento maior do cara que deixou aquilo um pouco mais desorganizado, entendeu? Isso é tão importante quanto a questão da EPI para o Patrick, né? Sim, é bom o pessoal de programação prestar atenção, manter o código limpo. Organização é fundamental, Sueli. Fundamental para tudo. Eu queria, se vocês me permitirem, eu não sei se vocês vão falar mais alguma coisa, também não foi combinado, mas eu gostaria de ouvir os treinadores. Eu vi que o Rafael já conseguiu entrar. Eu queria perguntar para o Reinaldo e para o Rafael o que eles esperam, né? O que é esperado de um aluno olímpico. Para quem está assistindo e quiser se candidatar na próxima, né? Já saber o que é necessário, o que os professores estão sempre pesquisando nos alunos para identificar como potencial aluno olímpico. Rafael, Reinaldo. Vai o Rafael, que é mais antigo aí. Sueli. Opa, oi, gente. Rapidinho aqui, eu tô num outro treinamento aqui. Aí quer que eu fale primeiro, então? Não, rapidinho, deu uma brecha aqui, eu vou falar um pouquinho. Bom, o que a gente... É bem complexo, hein? Muito complexo. Seja sincero. É a primeira coisa. Não, vamos lá. Assim, a gente faz todo um acompanhamento do aluno dentro do curso, né? Então, a gente procura levar muito em consideração o desempenho do aluno no curso. Tanto nas hard skills, que foi o que o Guilherme falou, né? Que são as competências técnicas, mas principalmente as competências básicas, né? As soft skills. Por quê? Tecnicamente, a gente consegue construir o conhecimento com o tempo. Já as competências básicas são um pouco mais difíceis, né? Isso vem muito da educação dos alunos, muito de casa também. A gente consegue até desenvolver, né, com o tempo, só que o aluno já traz uma bagagem muito grande sobre isso. Então, a gente procura identificar esses alunos que já têm umas soft skills muito boas, né, para depois desenvolver as hard skills, que é o papel do Senai. E você, Rafael, daria o peso aí nessas competências básicas aí? Você está entendendo? Também tem a ver com a socioemocional, né? Sim. Qual o peso disso quando você fala assim, a técnica eu posso desenvolver, mas a base já tem que estar no aluno, porque é mais difícil realmente de desenvolver. Qual o peso disso dentro da avaliação? Olha, eu diria que assim, para a seleção do aluno, isso é 75% de todo. E por que isso é importante? Por que isso é levado tanto, assim, né,
é tão valorizado? Porque o que isso impacta lá na frente, na hora da competição? Os skills vão determinar todo o processo dele, né? Assim, durante o treinamento e durante a prova, né? Então, por exemplo, ele pode até saber toda a competência técnica que ele precisa. Ele pode saber, por exemplo, de montar um motor de um carro. Porém, se ele não tiver concentrado, se ele não tiver, não souber lidar com algum imprevisto, então ele não adianta ter esse conhecimento técnico, né? Ele vai se complicar de qualquer forma. Então, por isso que a gente valoriza muito mais essa estabilidade emocional, o planejamento, a organização, né? Porque não adianta ter o conhecimento técnico se você não consegue controlar esses itens básicos. Então, a gente normalmente atribui muito mais peso a essas capacidades básicas por causa disso. Perfeito, obrigada. Vou aproveitar já passando para o Reinaldo, mas para o Rafael também, se quiser responder, tem uma pergunta aqui no chat. Para a participação da Olimpíada, o aluno que se candidata ou é indicado pelo técnico do curso? É melhor o Rafael responder. A gente faz uma etapa escolar, tá? São várias etapas: escolar, estadual, nacional e a última etapa, que é a mundial. Mas a gente faz uma etapa escolar, né? A gente identifica quais cursos podem contribuir com aquela ocupação específica. Então, por exemplo, o Guilherme é da área de redes de computadores, e a gente procura dentro do Senai todas as turmas, todos os cursos que têm a ver com, que podem fornecer alunos para essa ocupação. E aí a gente faz um processo seletivo, né, que envolve tanto alguns conhecimentos de inglês. Um exemplo da minha ocupação, né, que é de rede. Pode avaliar um conhecimento básico de inglês, raciocínio lógico, avaliação, é claro, dentro do curso e prova prática também, prova de conhecimentos teóricos e prova prática. Então, a gente faz uma seleção aberta a todos que querem participar. E aí, de acordo com o desempenho dos alunos, a gente determina quem vai. Na verdade, não é a gente que escolhe, né? O aluno se escolhe através das avaliações. Eu acho que pode ter pintado essa dúvida, né? Porque os meninos colocaram muito essa intervenção dos docentes nesse processo, mas eu acho que foi muito mais de incentivá-los a participar do processo, né, do que escolhê-los. Eles incentivaram porque viam potencial. Sim, exatamente. Quando a gente citou aqui o Wallace, por exemplo, eu e o Vinícius, a gente estava falando disso, de um cara que ele via o nosso processo de aprendizagem e sempre apoiava a gente, falava, cara, participa, pode ser uma oportunidade boa para vocês têm uma predileção maior por essa área, vocês têm facilidade, entendeu? Não foi alguma coisa escolhida, foi assim, vamos fazer, vai por esse caminho, eu tô te dando uma dica boa, entendeu? É muito mais por esse lado. Reinaldo, e em automotiva? É diferente? O perfil é o mesmo? O que pesa mais? Então, Sueli, o caso, inclusive, do Patrick é um caso bem particular, né? Por quê? Porque ele vem de outra escola, né? É diferente quando você tem um aluno da própria escola que já está ali confortável, né? Durante o processo todo, né? O Patrick, ele veio de Resende, né? Ou seja, né? Eu por exemplo, não conhecia Patrick, né? E o Patrick também não me conhecia. E ele começou a ser treinado lá, entendeu? E de repente ele sai do conforto dele, né? Conforto que eu digo, conforto emocional, né? Ele tá junto do instrutor que ele conhece já há algum tempo, né? No local que ele conhece há algum tempo, a escola que ele conhece há algum tempo, e simplesmente ele ser colocado aqui no Rio de Janeiro, que é totalmente diferente. Então foi um choque, né, para ele, né? Realmente a gente acompanha isso durante o treinamento. Você sente que ele demora um pouco, né, a se adaptar, né? De um lado foi até bom a pandemia, porque nós tivemos mais tempo, né, de nos adaptarmos, né, dele se adaptar à escola, né? Eu como instrutor me adaptar a ele. Por quê? Porque essa idade é uma idade complicada. A gente sabe que essa idade é uma idade complicada porque a cabeça do jovem ele está cheio de ideias, né? E cabe ao instrutor ordenar, né? Cabe ao instrutor ordenar essas ideias. Então, esse lado psicológico realmente, né? Não só
né, como o Rafael falou aí da área dele, né, mas a nossa área também de automotiva, o psicológico é muito grande. Porque não adianta você ter todo o know-how do mundo. Ele pode ser o melhor garoto em termos de know-how, né? Graças a Deus, o Patrick ele tem uma absorção muito boa de conhecimento. E eu, cada vez mais, eu jogo mais coisa para ele, né? Então, eu falo para ele que eu alimento demais ele com informação e, às vezes, isso é até preocupante, porque, às vezes, é difícil de diluir tanta informação. Mas, o que acontece? Ele tem um comportamento, né, de estudar, de rever matéria, né? Essa parte de confiança técnica, isso para ele vai ficar tranquilo. Agora, na hora, às vezes você esquece às vezes um parafuso, né? Porque você está tão acostumado no automático e tal, não faz aquele feedback do que você já fez, o que você deveria ter feito, e às vezes você esquece um parafuso e você reparou que esqueceu o parafuso, às vezes, né, o teu emocional vai abaixo. Entendeu? E é isso que é interessante, é a estabilidade emocional para ele falar, ih, caramba, eu esqueci o parafuso na outra, mas eu sei que foi um erro meu de pré-julgamento, ou eu fui muito autoconfiante, não, na próxima eu vou recuperar os pontos que eu perdi. Por quê? Porque são várias etapas, são várias provas, né? No nosso caso, são 8 provas diferentes. Então, você pode até perder um ponto em uma e você pode recuperar na outra. Então, é muito interessante você ter esse emocional forte, né? Para quê? Ah, eu perdi um ponto na primeira, eu vou perder o ponto em todas as outras? Não, muito pelo contrário, eu perdi um ponto na primeira e vou ganhar mais pontos em todas as outras. Né? Então, o Patrick, ele realmente, eu posso dizer, né, que ele amadureceu muito nesses 2 anos que a gente tem, quase 2 anos aí que a gente tem trabalhado, né? Isso é bom para ele, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Eu sei que ficava longe da família é um custo muito alto, mas eu acho que às vezes a gente aprende muita coisa. Né? E ele está bem. Oi? Se eu puder só somar uma coisa que você está falando, a gente tem um caso de um dos competidores que foi para o Mundial, que foi o Léo de Joalheria, que faltando, assim, 30 minutos para acabar a prova dele, ele quebrou uma das peças, se abalou, a psicóloga dele virou para ele e falou, cara, você sabe o que você tem que fazer, continua. E ele foi, refez, fez do jeito que deu, ao invés dele perder todo o ponto em todo o processo e deixar para lá, não, ele não desistiu, fez o que ele sabia, deixou o que ele já tinha pronto lá e foi o melhor do mundo. Nessa competição foi que ele ganhou o ouro na World Skills. Então, assim, é muito importante isso que você está falando. Às vezes você esqueceu alguma parte, tudo bem, vai para outra, pontua mais. O importante não é fazer tudo, é fazer o que você sabe bem e se você acabar esquecendo alguma coisa, você recuperar em outro lado. Exatamente. Né? Outra coisa eu acho, Reinaldo, como você falou das provas, né, e da inteligência socioemocional também, porque eles fazem repetidas vezes as mesmas coisas, né? Para conseguir um tempo melhor, para melhorar o que você falou, questões finas que passou. Então, assim, só para vocês entenderem, turminha, é fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, às vezes a mesma coisa. Então, isso para a geração de vocês, às vezes, é bem complicado, né? Porque sabe que é tudo para ontem. E nessa competição, não. É repetir, repetir, repetir. Né? Verdade. Outra coisa que eu queria também frisar aqui que é importante, né, o desenvolvimento dele, né, do aluno, não depende só do instrutor, tá? Depende também dele, né? Por quê? Porque existem muitas aptidões, né, ou as skills, como a gente chama, que só depende dele. Por exemplo, né, no meu caso aqui, se a gente for para Xangai, né, que esse é o objetivo, ir para Xangai no ano que vem. A língua lá falada vai ser, né, a língua internacional de comunicação, que é o inglês, né? E o inglês ele não é aprendido na sala durante o treinamento do aluno, né? É claro que ele vai ter a parte do inglês técnico que faz parte, mas a parte de conversação, a parte de vocabulário, né? A parte do social, né? De você fazer a conversação durante a prova, isso tudo ele tem que aprender de alguma forma, né? E aí ele vai ou aprender sozinho, ou ele vai aprender através de aplicativo no celular, ou ele vai aprender fazendo um curso de inglês ou um curso de língua, se for o caso, entendeu? Então, essa parte aí não tem jeito, ele também tem que se autodesenvolver, né? Então, ele tem que ter esse interesse, ele tem que ter foco, por quê? Porque isso vai ajudar
em tudo na vida dele. É uma coisa que ele está aprendendo aqui dentro do Senai, mas que vai servir para a vida dele inteira. Ok? Okay, Obrigada, Reinaldo. Obrigada, Rafael. Tem uma perguntinha aí, meninos. Show. O Luiz perguntou quando começa essa seleção. Cara, como eu te disse, vai atrás do seu professor do seu curso, pergunta aqui no corpo docente e no corpo pedagógico. A gente não consegue te dar essa informação, entendeu? Mas ela é sempre antes da próxima começar. Então, aí, por esse ano de 2021, acredito que início de 2022 também, eles devem estar começando com essa seleção aí para a Olimpíada do Conhecimento. E aí são as etapas. Você primeiro tem a escolar, depois a nível estadual, depois a seletiva World Skills, até você conseguir chegar no Mundial. Então, foi o que a gente disse, cara. Se dedica, se mostra um aluno bom, um aluno acima da média, um aluno que tem interesse, que com certeza isso conta muito, tanto para o seu instrutor, quanto para o corpo pedagógico da escola, tá bom? A próxima vai ser em 2024, a gente vai divulgar para vocês. Então, bem maneiro. Alguém mais quer fazer pergunta? Oi, Sueli, é o Luiz, tudo bem? Oi. Tem pergunta, só um comentário, até respondendo aí o nosso amigo Luiz Henrique. Eu acho que a seleção começa desde o dia que eles entram no Senai, né? Que é a observação do desenvolvimento deles, como eles se comportam em sala. Eu acho que a gente fica muito preocupado naquele momento da prova, né? De marcar aqui o evento, a competição, mas é o dia a dia, né? Como um atleta aí, nossos alunos são atletas do conhecimento, eles sabem que o que vale mesmo é o dia a dia, né? A dedicação diária com o instrutor, sem o instrutor, estando na escola ou não. Então, acho que a seleção aí, Luiz, começa do momento que você fala assim, pô, conhece a história do Patrick, do Guilherme, fala assim, pô, eu quero ser um aluno, eu quero participar, eu quero ter também essa trajetória, não só o Patrick, não só o Guilherme, mas também o nosso amigo Rafael, Gilmar, que também está presente, nosso coordenador Kaique, que também tem uma história com o Olimpíada do Conhecimento. Então, acho que a seleção começa desde o momento que você entrou no Senai, cara. Então, seja bem-vindo a essa competição aí. Eu tenho certeza que, se for da sua vontade, do seu esforço, a gente vai estar junto aí nesse processo. Que assim como eles conseguiram, né, vocês também podem conseguir. Tenho certeza disso. Exatamente. O Rafael frisou aqui no chat que normalmente 1 ano e meio antes da competição nacional. Mas aí tem casos e casos. Como eu disse para vocês, a minha de redes, ela acabou sendo um pouco depois do estadual em si, etc. Mas, enfim, sempre procure os instrutores e o corpo de pedagogia aí da escola, que vocês vão conseguir resolver essas questões. Hoje eu ouvi uma frase... Oh, desculpa. Quem está falando? É o Patrick. Ah, porque você está falando tão baixinho que eu achei que era... Ok. Não, hoje eu ouvi uma frase que eu acho que me lembrou muito vocês também, essa história toda do Léo, né, gente? Se vocês quiserem conhecer a história do Léo Tuber, tá? Vai lá no canal dele do YouTube, ele contando é bem melhor. Mas hoje eu ouvi uma frase que é assim, quando a gente dá o nosso 100%, quando a gente chega lá, já dei meu 100%, isso aqui é tudo que eu conseguia fazer. Ainda tem 25% guardado que você pode dar a mais. E isso é a expressão do aluno olímpico, né? Vocês se gastam aí e justamente porque vocês entendem que é o melhor para vocês, né? E o que me deixa muito marcante a fala do Léo é isso. Ele sabia que ele não era o melhor, ele nem conhecia a ocupação, ele entrou porque ele foi contratado por uma empresa para ser jovem aprendiz, ele não conhecia a ocupação. Ele foi conhecer a ocupação no Senai, né, na empresa que ele foi contratado como jovem aprendiz, e ele sabia que ele não era o melhor naquilo. Mas o melhor, ele falava, quando eu assisti, ele falava, né, o melhor ir embora às 6. Eu ficava até às 8, porque eu sabia que eu tinha que ultrapassar o melhor, né, e ele conseguiu. Então, assim, o que eu acho que fica dessa competição, para todos os que passam por ela, não é nem a medalha, né? A medalha é maravilhoso, os pais assistindo pela televisão, pelo link que a gente passa, todo mundo torcendo. É lindo, gente. É lindo, assim, a gente fica muito emocionado. Mas o que fica para vocês é o que o Reinaldo falou. É ver a transformação de vocês num profissional de ponta, né? Ontem a gente estava conversando, o Guilherme, a gente estava tendo uma reunião e a gente apontou isso para ele. Nossa, é outro menino. Não é o nosso aluno do EBEC, é outro rapaz. Né? Então, assim, porque vocês são provados diariamente, né? E muito provados. Então, assim, isso já é ganho para vocês, né? Para a vida profissional de vocês. É aquela frase clássica, né, Sueli? É 90% transpiração e 10% inspiração. Então, assim, tem que suar a camisa, cara. Isso aqui é...
Mas, assim, o resultado é gratificante demais e estar nesse processo é maravilhoso. Só complementando o que a Sueli falou agora e o que ela disse anteriormente, de você ter que treinar repetitivamente para diminuir o tempo, isso é uma coisa muito importante no seu treinamento. Mas, por exemplo, na prova, não é igual as provas olímpicas. Quem terminar primeiro foi o melhor. Não, não é assim. Você terminar sua prova antes do outro competidor não significa que você foi melhor do que ele. É o seu processo na prova que vai dizer se você foi o melhor ou não. Exatamente. Não é uma disputa de velocidade, é uma disputa técnica. Quem fez melhor com mais excelência, quem fez tudo direitinho, quem perdeu menos pontos. E o que ela falou agora, só complementando, realmente a medalha ela é só um símbolo que você chegou lá. Mas o caminho de onde você começou, a escada que você começou a subir, para chegar onde você chegou é o mais importante. Porque é ali que você tem o que você aprendeu. É ali que você aprendeu a consertar o carro, o Guilherme é onde ele aprendeu a mexer exatamente, mexer no roteador. E é isso, cara, é totalmente isso. O processo é bem mais importante que a chegada, mas a chegada também é gloriosa e gratificante, então a gente tem que estar correndo atrás aí do todo. Esse é o grande detalhe. Sueli, você quer complementar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Na verdade, eu estava tentando ver se o Kaique está disponível para ele falar da experiência dele, mas eu acho que ele está em reunião. Até porque o Kaique também, o nosso coordenador, foi aluno olímpico. Isso. Então, sempre bom ressaltar. Eu não sei se ele vai ver a mensagem. Se alguém tiver uma pergunta para o Vinícius também, ele ainda está aí. O Kaique está em reunião, não vai poder participar. A gente marca uma próxima para ele falar. Exatamente. Se alguém tiver uma pergunta para o Vinícius, aí ele está no meio do mercado de trabalho, alguma pergunta mais alinhada a isso, também pode fazer, que ele está aí para responder para a gente. O pessoal tá tímido. Normal. Luiz, quer falar, Luiz? Não, tô só aguardando aí a próxima pergunta do pessoal, né? Que é legal ver Vinícius esses dias estava aqui na escola, até encontrei junto com o Guilherme. E você viu, o garoto entrou aqui no primeiro ano, segundo ano, era instrutor automotivo, ele era de rede, né? Citou o Wallace, mas a gente se encontrava na escola e viu o rapaz aí já trabalhando, né? Tendo aí a questão da faculdade e tal. Acho que é bem legal, acho que é até inspirador para os garotos que estão assistindo aqui para ver, né, galera, que é possível. A gente fala como instrutor, como técnico, como pedagoga, vamos lá, estuda, você tem um futuro e tal, mas às vezes é difícil de perceber, né? Quando a gente vê um exemplo real aí de casos de sucesso, né, que teve um esforço, teve dificuldade, com certeza teve, mas eles conseguiram. Acho que dá um ânimo para vocês aí prosseguirem na busca pelo conhecimento, que é possível alcançar aí bons objetivos e bons resultados aí. Fico feliz. Não fico emocionado não, porque, né, mas fico feliz aí de ver a galera desenvolvendo. É isso aí. Ô, Vinícius, você ainda tá aí? Você consegue me ouvir? Tô sim, pode falar. Cara, aí é uma pergunta minha. Agora você tirou uma certificação internacional aí da Cisco, né? Que foi o CCNA na área de redes. Você acha que o conhecimento que você adquiriu aqui na Olimpíada do Conhecimento te ajudou em algum modo, seja na parte do estudo, seja na parte do exame em si, do conhecimento que você adquiriu, te ajudou a você chegar lá, a você conseguir essa certificação? Cara, então, eu vou comentar aqui tanto sobre essa certificação quanto a faculdade. Uma coisa que me ajudou bastante, que eu venho percebendo também, eu estou no segundo período da faculdade de Ciência da Computação, e assim, teve muitas coisas que eu vi no técnico, assim, coisas que eu estou aprendendo assim na faculdade, que eu olho assim e falo assim, putz, já vi isso aqui, pode ser que eu não vou lembrar ali, fazer de primeira, tá ali na ponta da língua, não, mas eu posso só chegar ali, rever o conteúdo, rever alguma coisinha que deixou escapar, ver alguma coisinha a mais, mas você tira aquela pressão de você estar ali, ai caramba, tem que aprender tudo novo, vai ser começando do zero, não. Então, tipo,
os conhecimentos que eu tirei do Senai, tanto do técnico quanto das Olimpíadas, foi uma coisa que me ajudou para os dois. Para o CCNA, que foi mais específico da minha área, assim, tinha muitas coisas que eu olhava e falava assim, pô, Rafael já falou disso aí, já me deu bronca sobre isso aí, já posso dar uma pulada nisso aí. Ou na faculdade, quando teve matérias, assim, como arquitetura de computadores, até matéria de redes de computadores mesmo, que, pô, eu tô fazendo a matéria assim, eu olho, isso daqui eu não preciso nem ver, eu vou só fazer a prova e, pô, já tem esse conhecimento aí garantido. É uma coisa que vai te ajudar muito, vai te dar um adianto, né? Por esse conhecimento aí do que você ganhou aqui já tá no sangue, né, cara? Outro exemplo, por exemplo, eu mesmo, em tecnologia automotiva, eu estou fazendo faculdade em mecatrônica automotiva. E posso te falar assim, com certeza, 60% do que eu estou vendo na faculdade, eu já estudei aqui no Senai com o Reinaldo, com o instrutor da de resenha do Danilo. E fora que na faculdade você tem muita teoria, né? Não significa que você vai ter toda essa teoria na prática. No Senai você tem muita prática, uma boa teoria, um acompanhamento muito bom. Então, isso sempre complementa. Se você for fazer um curso técnico, uma faculdade, uma especialização, você vai sempre ver alguma coisa lá que você aprendeu aqui no Senai. Exatamente. Até o próprio conhecimento que você adquire aqui no meio da Olimpíada em si, porque, como a gente disse para vocês, quando você está dentro de uma turma, você tem ali o tempo de cada um, o professor às vezes tem que voltar numa matéria, tem que dar mais atenção para certas coisas. Quando você tem aquele conhecimento direcionado para você, tá você e seu instrutor ali, você tentando tirar o máximo, aquilo se torna muito mais, assim, você abrange mais conhecimento em menos tempo até, porque você já está mais malicioso em certas coisas, você já tem uma malandragem maior, num bom sentido, né, para você conseguir resolver certos conteúdos, e você percebe que certas coisas se alinham, e, enfim, é um conhecimento muito bom que você adquire aqui no Senai e você consegue ver na prática. Esse é o maior diferencial. A UFSCiS, ela te proporciona aprender novas tecnologias, né? Por exemplo, o que eu estou aprendendo em tecnologia automotiva é o que está saindo do mercado automotivo. Então, hoje em dia, aí fora no mercado, você vai ver que são poucas oficinas que conseguem acompanhar a evolução do mercado, né? Por exemplo, os carros híbridos, elétricos. Muitos profissionais ainda não têm qualificação. É difícil até você achar um lugar que você possa aprender, estudar um ensino técnico, né? Com qualidade para essas novas tecnologias. Então, isso vai ser um diferencial, cara. Se o mercado está evoluindo, você está evoluindo junto com o mercado, você vai, com certeza, vai estar saindo na frente de algumas pessoas. Ali. Exatamente. E como a gente vê essa quantidade de conhecimento absurda que a gente ganha aqui, a minha prova ela foi totalmente reformulada. A gente tinha um método de prova desde 2011, se eu não me engano, desde antes disso, e já era um cenário mais montado, então a gente já tinha como prever certas coisas que sempre caem. Assim como em prova do Enem, a gente tem todo ano, quais são os assuntos que mais caem? A gente sabia que, sei lá, na minha área, VPN, por exemplo, eu sempre caía, que é um assunto que eu estudo. Então, assim, a minha prova foi totalmente reformulada e, além de todo esse conhecimento que eu já tinha adquirido, eu tenho que adquirir novos e tenho que me adaptar para certos desafios que eu vou ter daqui para frente por conta dessa mudança. E essa parte do treinamento intensivo, com essa parte socioemocional positiva, é o que me ajuda a não chegar lá na hora, ver que tudo mudou e falar, cara, meu Deus, estou desesperado. Não, calma, a gente resolve. Já cheguei aqui bem cru e já estou bem mais lapidado, agora é só continuar lapidando e adicionando certas outras coisas. Então, por exemplo, programação não era uma parada que caía na minha prova. Hoje em dia eu tenho que estar estudando Python porque pode cair. Então, assim, todas essas áreas elas vão se aglomerando, vamos dizer assim, e o conhecimento que você adquire aqui, ele te ajuda a chegar lá pronto, entendeu? E eu acho que é isso. Uma coisa que o Guilherme aí também tá de prova é que quando a gente começou essa competição aí, a gente não sabia estudar mesmo. Quando a gente começou a fazer, a gente aprendeu a estudar, a gente aprendeu a correr atrás, saber onde eu tenho que ir para saber sobre aquele tópico, sobre aquele conteúdo, cara. Isso foi uma coisa que eu tenho que agradecer muito, que deu muita ajuda, hein? Exatamente. O Rafael ensinou a gente a estudar, cara. Isso daí é um fato. E acredito que o Reinaldo te ensinou muito também a você ganhar essa autonomia, né? Porque não adianta nada você querer tudo de mão beijada do seu instrutor também, galera. É assim, você tem que correr atrás, se mostrar presente,
tirar suas dúvidas com ele. Obviamente, ele vai te ajudar em todo o processo, te ensinar, te lapidar até você chegar nesse momento. Mas, assim, não é ele falando e você ouvindo, é vocês dois discutindo sobre o que pode acontecer e para você discutir, você tem que ter base. Então, assim, é muito estudo e tem que saber estudar, tem que saber se organizar, tem que saber se programar e é isso. Eu ainda estou nesse processo, a gente falando aqui parece que está tudo perfeito, não está. A gente está num processo constante de aprender cada vez mais a como se programar, a como se organizar. Por exemplo, essa semana, nessa reunião que a Suelen comentou, ela deu umas dicas para a gente de como a gente pode melhorar e tornar um pouco mais eficiente esse treinamento, adicionando certas coisas em planilhas, em planejamentos. E, cara, isso tudo ajuda. Você saber para onde você tem que ir, qual caminho você tem que seguir, te deixa menos perdido. Na hora da prova, você não pode estar perdido. Então, isso tudo vai te deixando cada vez mais lapidado. Eu não posso gritar, já gritei, lindos! Obrigada, meninas. Assim, espero que vocês tenham motivado, né, as turmas que estão ouvindo, mesmo aqueles que não querem se colocar, a gente entende, né? Claro. Até porque tem diversas turmas, não está só na turma dele, né? Mas espero que surjam muitas perguntas aí para os professores, né? Que eles procurem os professores, os técnicos e que a gente fomente aí os próximos competidores. Obrigada mesmo por pararem o treinamento de vocês para preparar esse momento. Ok, Suelen, para a gente é uma honra. Eu falo por mim, eu estou aberto aqui. Quem estuda aqui no primeiro andar me vê nessa salinha de vidro ali do lado do Fab Lab. Se alguém quiser trocar uma ideia comigo no corredor, perguntar alguma coisa que não conseguiu se colocar aqui, eu estou disposto, pode vir falar comigo. Eu não mordo, não. O Patrick está lá no terceiro andar sempre, né? Lá na oficina também, se quiser trocar uma ideia. É isso, galera. A gente está aqui para somar. Tem que ir de jaleco, tem que ir de bota. É isso aí. Mas esse é o ponto, cara. A gente quer inspirar vocês e participem. É uma experiência incrível, para além de todos os ganhos que ela te traz. Você poder colocar no currículo que você participou da Olimpíada do Conhecimento já é uma coisa boa. Imagina só se você puder colocar que você ganhou a competição mundial. Então, é esse caminho aí que vocês têm que trilhar. Acredito que alguns vão se interessar por isso. E procura, galera. Enche o saco dos professores, enche o saco da Suelen. Vai junto e corre atrás, porque isso conta bastante. Obrigada, meninas. Luiz, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer aí os participantes, os colegas que prestigiaram esse momento, o Patrick, o Guilherme, que embarcaram aí no incentivo que foi feito, deram o melhor. Fico muito feliz aí, galera, pelo desenvolvimento de vocês. E estamos aí, galera. Estamos aí disponíveis aí para Jacarepaguá seja um grande berço de alunos olímpicos. Beleza? É isso aí. Um abraço a todos. A gente que te agradece, hein, Luiz. Obrigadão aí pela força. Agradecer também ao Vinícius, que participou aqui com a gente. Ex-aluno olímpico, hoje em dia dentro do mercado de trabalho. Mulher que é fera também. Valeu, Vinícius. E é isso aí. Vê se volta, hein? A gente quer você em curso de certificação, aperfeiçoamento. É isso. E pode me chamar que eu tô aí. Isso aí. Valeu, garoto. Turminhas, obrigada. Vou liberar vocês para retornar para as salas de aulas de vocês. Aí cada docente vai determinar se vai permanecer em aula, se não vai, tá bom? Estamos terminando na hora do intervalo, né? Mas quem está no híbrido só fica 2 horas mesmo, então vejam com seus docentes como é que vai ser o restante do turno, tá bom? Obrigada, gente. Suelen, brigadão, obrigado, Luiz, obrigado a todos que ouviram aqui a gente. Uma boa tarde para vocês, tá, galera? Valeu. Espero que vocês participem. Chuva de like, galera. Chuva de like. Tchau, boa tarde aí.